Ele olha para esses movimentos todos com muita simpatia. Ele vai entender isso como movimentos de resistência a essa total flexibilização que é uma característica moderna. Flexibilização, fluidez, ausência de pontos de referência e de segurança. Para ele, e aí ele é bem enfático, isso é ruim. Nesse ponto tem um julgamento de valor bastante claro. Isso é ruim, porque isso corrói as relações entre as pessoas, isso quebra laços, quebra vínculos, impede a construção de outros vínculos. E, portanto, na visão dele, isso é ruim. Por quê? Porque nos tira de uma esfera, que é a esfera da vida pessoal, a esfera da vida afetiva, que é uma esfera fundamental para a constituição do ser humano. E aí, novamente, ele vai fazer uma... Ele tem um livro que é legal, onde a pergunta, o título é uma pergunta, se chama A Ética é Possível no Mundo de Consumidores? E ele explica por que não. Por que não? Porque você não consegue constituir uma ética aonde você tem uma relação pautada exclusivamente no lucro. Porque se eu preciso maximizar esse lucro contra tudo e contra todos, né, aquela expressão latina, per fas et nefas, de qualquer maneira, então eu não tenho espaço para ética nem para discursos éticos que podem ser muito bonitos no papel, mas que, em última instância, vão trabalhar em vista do lucro. Nesse sentido, ele é bem Quer dizer, crítico. o lucro em si não é ruim. É Não. que quando o lucro é a única medida, não é isso? É nesse sentido que ele está falando? Porque sem lucro é duro. Não, o que ele vai trabalhar é o seguinte, quando o lucro, quando você tem uma relação de compra e venda, quando tudo se torna mercadoria, então Isso, não há sem espaço para o humano. Ele não vai fazer uma condenação imediata, lucro por si é ruim. Até Não, porque- não é nesse sentido que ele, pelo menos, vai trabalhar. Há outros pensadores que vão ser bem enfáticos nessa questão. Bauman não. Ele não vai. O que ele vai dizer é o seguinte: no momento em que você cria o denominador comum da modernidade, que é a mercadoria, e transforma tudo em mercadoria, nesse ponto você acabou com o humano, você eliminou a dimensão do Isso eu humano. entendo perfeitamente. Isso eu entendo, inclusive, o humano vira mercadoria, né? Virou O humano mercadoria. vira mercadoria, os discursos viram mercadoria. A sua trajetória vira mercadoria, porque ela pode ser vendida, né? Os seus hábitos, eles são vendidos para você, para alguém poder te atingir. Então, tudo vira mercadoria. Isso aí eu compreendo perfeitamente. E o laço afetivo, o laço, tanto quanto o laço ético, eles justamente vão se opor a essa transformação de tudo em mercadoria e eles vão se opor ao espaço do lucro. Esse é o embate que Bauman vê. Ele fala, pode-se estar perdendo? Pode, mas observe-se também que ao perder esse espaço da vida, esse espaço do relacionamento ético, você está perdendo aquilo que faz do humano humano. Você está perdendo modos de vida, você está perdendo modalidades da existência que contribuíam para algum tipo de felicidade. É nesse ponto que ele vai pegar bem pesado. Eu sei que ele não faz prognóstico, né? Você falou, ele não diz como as coisas vão ser e tal. Mas acho importante para a gente fechar qual é a opinião que ele tem da humanidade, né, no momento, e se ele tem alguma visão de para onde a gente está indo e como deve ser. A visão da humanidade que ele tem não é global. Então ele não começa com aquela ideia de todos os seres humanos. Ele vai falar... Ele tem uma visão de ser humano que é como um ser ambivalente, complexo. Um ser incompreensível pela própria racionalidade. Nesse ponto é interessante que no livro Modernidade e Ambivalência, em outros momentos, em outros livros também, ele resgata Freud para mostrar que nós somos seres incompreensíveis por natureza. Não deixa de ser até paradoxalmente moderno, ou dentro dessa ambivalência moderna, que Freud é um pensador que sempre reivindicou para a psicanálise a racionalidade científica típica da modernidade. E, no entanto, Freud nos descortinou um mundo do desconhecido, do impossível de conhecer.
De certa maneira, Freud foi uma espécie de profeta moderno dessa pós-modernidade que a gente falou lá no começo, no sentido de mostrar que o ser humano não é racionalizável. Existem forças dentro de cada um de nós, dentro do nosso inconsciente, do nosso próprio psiquismo, que ultrapassam as barreiras de uma compreensão estritamente racional, tal como a gente entende hoje em dia. Então, se eu perguntasse para ele agora, né, que ele está vivo, 90 e poucos anos, não é isso? Se ele tivesse aqui, eu falasse, quem somos nós, Mr. Bauman? O que você acha que ele ia responder? Seres ambivalentes, complexos, lutando contra algumas das nossas características de competição, mas com a esperança de transformar um dia a competição em comunidade. Algo que permita colaborar, abrindo mão de algumas coisas. Então, aí você poderia perguntar, abrir mão do quê? Abrir mão de objetos que são obsoletos por essência, ou objetos que vão se tornando obsoletos. Abrir mão não de determinados confortos, mas de determinados exageros, para que, nesse ponto, você deixe de ser um consumidor e exclusivamente um consumidor, se articule como cidadã, como cidadão, se articule como ser humano. Então ele pensaria nesse ponto, quem somos nós? De uma complexidade tal que se eu não entendo nem a mim mesmo, com que parâmetro eu teria a oportunidade de julgar o outro antes de conhecê-la, antes de conhecê-lo? Então Bauman trabalha nesse sentido de que é possível. Não é fácil, não é simples, não é nem na esfera pessoal. É interessante que pelo menos fica esperançoso. Fica. Eu não leio Bauman como alguém que termina num beco sem saída. Olha, tá ruim, vai ficar pior, as coisas acabaram, já era, houve um paraíso. Eu quero ter isso quando eu tiver 91 anos. Eu quero estar com essa sensação de que as coisas podem melhorar. Porque eu acho que é um bom jeito de chegar com essa idade. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde um pouco essa esperança. Tomara que eu consiga ter esse olhar dele com 91 anos. Eu não diria que ele... Eu não chamaria de otimismo, você não usa essa palavra, mas para reforçar. Também não chamaria... Ele tem uma visão, às vezes, até sombria. Mas lembrando que isso é uma parte, que isso não constitui o todo. E que dentro das ambivalências... Ele acha que tem saída. Tem espaços. Espaços que podem vir a ser ocupados. Como ele joga isso para a humanidade responder? Boa.